É isso aí, vamos ver se eu consigo gravar essa desgraça. Pastafarian Podcast no ar. Eu sou o Andrei Martins e esse é o podcast que ninguém escuta, ainda bem. E eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que você entende. Este é o Pastafarian Podcast número 223. Eu tô com essa voz mais rouca, mais pra dentro, mais de assim, meio malvado, porque eu estou doente. Levemente doente, eu não sei ainda o que eu tenho, se eu tô com uma infecção estomacal, se eu tô com gripe, se eu tô com sinusite, se eu sou um viadão, não sei, eu tenho todos esses sintomas, então. Eu tenho duas vezes. Então eu não consegui identificar, mas eu realmente não tô muito bem, mas é aquela coisa, a gente tem que ter parâmetros na vida, né? E o meu parâmetro é fazer podcast todo santo dia, então eu cumpro o que eu falo pra mim mesmo. Porque ninguém escuta esse podcast, então eu faço ele pra mim mesmo. Eu decidi fazer esse podcast hoje em homenagem ao George Carlin, por alguns motivos. Primeiro, porque eu já fiz mais de 200 podcasts e não falei nenhuma vez sobre George Carlin ainda. E o George Carlin é um cara pica. É um cara pica pra caralho. E é com certeza o meu comediante favorito de todos os tempos. E eu conheci o George Carlin só depois da morte dele, infelizmente, né? O George Carlin morreu em 2008 e eu conheci ele em 2009. E ele era um comediante foda, um cara que fazia stand-up, né? Stand-up comedy. Ele foi meio que o precursor, na verdade, do stand-up comedy nos Estados Unidos, influência pra muita gente. Um cara que tinha um humor ácido, que tinha um humor muito inteligente, que era extremamente questionador, que adorava detonar a religião e as coisas tradicionais da sociedade. Era um ateu convicto, um cara muito inteligente, muito à frente do seu tempo, na verdade. E nesses 10 anos aí que eu venho acompanhando o trabalho dele, eu já vi praticamente todos os shows dele na internet. Tem um monte de vídeo dele na internet, inclusive vários deles legendados em português. Para quem tiver interesse, é bem fácil de achar. Tem muito material ali no YouTube. Mas é aquela coisa, eu pensei qual que seria a melhor maneira de homenagear o George Carlin. Eu acho que talvez a melhor maneira seja ler algumas citações, algumas frases dele na internet e ler, simplesmente ler e ver qual que é. E algumas eu até vou recordar de que especial que são e tudo mais. Vou ler algumas aqui, eu achei um site que tem umas citações dele aqui. Então vamos lá. Aspas para o George Carlin daqui pra frente. As bombas, os foguetes e as balas todos têm forma de um pênis. É uma necessidade subconsciente de projetar o pênis nos assuntos dos outros. Ou o que chamamos de fuder com o povo. Esse era o George Carlin. E as suas sacadas geniais. Eu certamente tenho regras para viver. A primeira delas, eu não acredito em nada que o governo diz. Ó, oh, George Carlin era foda. Me mostram um cidadão desmotivado e eu vejo ali alguém que não está causando problemas. Cara, isso aqui é muito verdade, cara. Eu até lembro que show que foi isso aqui. É um show que ele fala que as pessoas que são psicopatas e que fazem merda na sociedade, geralmente elas pensam de maneira muito elevada sobre si mesmo. Então, na verdade, um cidadão desmotivado, ele tá mantendo tudo na ordem e não é uma coisa negativa. Nunca é só um jogo quando é você quem está ganhando. Exatamente. Exatamente. A religião é apenas controle mental. É. Não deixa de ser verdade, né? A maioria das pessoas não é particularmente boa em nada. Putz, muito verdade. Muito verdade isso aqui, cara. Nossa senhora. A honestidade pode ser a melhor política, mas é importante lembrar que aparentemente, por eliminação, a desonestidade é a segunda melhor política. Faz todo sentido. Eu tenho tanto poder quanto o Papa, só não tenho tantas pessoas que acreditam nisso. Exatamente. Poder de ilusão, né? Poder de
O poder de dar poder para coisas e pessoas que têm poderes invisíveis. Exatamente. É... Porra, foi 3 vezes a mesma frase ali. Caralho. Eu não. Como é que é? Eu não só não sei o que está acontecendo, mas também não saberia o que fazer se soubesse. Pense no quão estúpido uma pessoa normal é. E perceba que mais da metade das pessoas são mais estúpidas que isso. É, isso é uma coisa que eu penso bastante. Então, assim, ó, o George Carlin, O George Carlin era basicamente isso. Ele era um cara extremamente inteligente, extremamente bem articulado e que era muito ácido no humor dele. O tipo de humor que o George Carlin faz é um tipo de humor que é difícil para as pessoas, porque as pessoas que têm butthurt, né, que se preocupam muito com a opinião alheia, elas geralmente são mais cheias de não me toque com as coisas e tal. E o George Carlin era um cara que, assim como eu sou, ele era um defensor ferrenho da liberdade de expressão. Então, ele era um cara que não tinha o menor medo, a menor frescura, o menor melindre de falar o que vinha na mente, sem frescura, e fazia isso em forma de piada, o que eu acho que é o que torna a coisa ainda mais inteligente, porque não existe maneira melhor de você fazer uma crítica social ou fazer uma crítica específica para algum assunto, se esse assunto for abordado no âmbito da piada, no âmbito do humor, né? Fica muito mais fácil de você conseguir expor a tua ideia e fazer isso através de humor é uma coisa genial mesmo. E uma das coisas mais geniais que o George Carlin tem é o lance de fazer o questionamento à religião, como eu falei antes, né? Então eu vou ler rapidamente aqui uma piada, talvez a piada mais famosa do George Carlin, que é quando ele faz todo um questionamento em cima dos 10 mandamentos. Então olha só que genial isso aqui. 10 mandamentos. Deixe-me perguntar. Quando eles inventaram isso, por que escolheram 10? Por que não 9 ou 11? Te digo por quê. Porque 10 parece oficial, parece importante. Eles sabiam que se fossem 11, as pessoas não levariam a sério. O que? Está brincando? 11 mandamentos? Cai fora daqui. Mas 10 parece importante. É o mesmo que o sistema decimal ou uma década. É um número psicologicamente satisfatório. Os 10 melhores, os 10 mais procurados, os 10 mais bem vestidos. Então, 10 mandamentos foi, na verdade, uma decisão de marketing. Para mim, é uma lista de bobagens. É um documento político inflado artificialmente para vender melhor. Vou mostrar para vocês como pode reduzir o número de mandamentos e chegar a uma lista mais provável e lógica. Vamos começar com os 3 primeiros. Vou usar a versão católica, porque foi a que eu aprendi quando eu era pequeno. Sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembrar-te do sábado como sagrado. Logo de começo, os 3 primeiros. Pura besteira. Sábado, nome do Senhor, outros deuses. Linguagem assustadora. Projetada para assustar e controlar pessoas primitivas. De nenhum jeito, superstições ridículas como essa se aplicam à vida de humanos inteligentes e civilizados no século XXI. Descarte os 3 primeiros mandamentos e ficamos com 7. Próximo, honra teu pai e tua mãe. Obediência, respeito por autoridade, apenas outra forma de controlar pessoas. A verdade é que obediência e respeito não devem ser automáticos, e sim conquistados baseado no desempenho dos pais. George Carlin era muito gênio. Alguns pais merecem respeito, a maioria não. Ponto final. Agora ficamos com 6. Prezando pela lógica, coisa que a religião não se sente muito confortável, vou pular um pouco os itens. Não furtarás e não dirás falso testemunho. Roubar e mentir. Bem, na verdade, esses dois proíbem o mesmo tipo de comportamento: desonestidade, roubar e mentir. Você não precisa de dois. Podemos juntar os dois e chamar de não serás desonesto. Ficamos com 5.
Como já estamos juntando, os outros dois deveriam estar juntos. Não adulterarás e não cobiçarás a mulher do próximo. Novamente, os dois proíbem o mesmo comportamento, neste caso, infidelidade. A diferença é que a cobiça é na mente, e não acho que deveria ser proibido fantasiar com a mulher do próximo, senão no que um cara vai pensar enquanto bate uma. Mas fidelidade é uma boa ideia, então vamos manter a ideia e chamar de não serás infiel. Agora temos 4. Mas se você pensa nisso, honestidade e fidelidade fazem parte do mesmo valor geral. Então você pode juntar os mandamentos de honestidade com os de fidelidade e ter uma linguagem mais simples e positiva, ao invés de negativa, e chamar de serás sempre honesto e fiel. E agora sobraram 3. Não cobiçarás as propriedades do próximo. Esse é simplesmente estúpido. Cobiçar as propriedades do próximo é o que mantém a economia fluindo, certo? O vizinho compra um vibrador que toca músicas natalinas. Você também vai querer um. A cobiça cria empregos, então esqueça esse. Descarte esse e sobram 2: o de honestidade e fidelidade e o que ainda não falamos: não matarás. Assassinato, o 5º mandamento. Mas se pensarmos bem, a religião, na verdade, nunca teve um problema sério com assassinato. Mais gente morreu em nome de Deus do que por qualquer outro motivo. Tudo que você tem que fazer é olhar a Irlanda do Norte, o Oriente Médio, a Caxemira, a Inquisição, as Cruzadas, o 11 de setembro, para ver o quanto sério a religião leva o não matarás. Quanto mais devotos, mais vem um assassinato como algo negociável. Depende de quem está matando e de quem está morrendo. Com tudo isso em consideração, deixo-lhes com a minha lista revisada dos 2 mandamentos. Sempre serás honesto e fiel a quem provém a tua trepada e tentarás ao máximo não matar ninguém, a não ser, é claro, que eles rezem para o homem invisível diferente do teu. Moisés podia ter descido a montanha só com a lista na porra do bolso, e se a lista fosse assim, o pessoal do Alabama nem ligaria se a colocassem na parede da corte. Contanto que adicionassem esse mandamento: manterás tua religião para ti mesmo. Então esse era o George Carlin. O George Carlin era um gênio, um cara completamente à frente do tempo dele, que conseguia botar um texto genial como esse que eu acabei de ler dentro de um contexto no stand-up comedy, de uma piada, e ele tinha um poder de dominar a plateia que é impressionante. E assim, se você ouviu esse podcast até aqui, se você caiu de paraquedas aqui, o que eu posso dizer é o seguinte: digita o nome do George Carlin na busca do YouTube e se delicie com centenas e centenas e centenas de vídeos, tanto no inglês original quanto legendados, que expõem a obra do George Carlin, que é simplesmente gigantesca, e um cara simplesmente fascinante, que vale muito a pena pesquisar e absorver o material dele, porque é simplesmente fodástico. Então é isso aí, eu vou indo embora, já falei demais. Esse foi o Pastafari Podcast número 223. Eu sou o André Martins e eu estou indo embora. Pastafari Podcast aí sobrevivendo. Peace the fuck out.